Pode ser, meus irmãos, estamos aqui no nosso programa EBD em Estudo, também no seu programa EBD em Estudo, porque você receba o nosso convidado mais do que especial a estar compartilhando conosco mais uma lição das escolas bíblicas dominicais, chegando agora nesse trimestre tão interessante, na lição de número 9. Esse programa, meu querido, vai ao ar aqui da cidade de Parnamirim, ok? Rio Grande do Norte, setor 2 da ADEPAR, Igreja Assembleia de Deus, em Parnamirim, e Aderne é o campo, nosso campo aqui no geral, meus queridos. Nosso pastor aqui, coordenador de campo, é o pastor Francisco de Assis. Meus irmãos, vamos ver hoje a lição, como já falei, de número 9, que tem por título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Meu querido, queremos deixar bem claro também que esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical na sua congregação, ok? Nem esse, nem um outro, tá? Compareça presencialmente, se puder, em todas as edições da escola bíblica dominical na sua igreja local e tenha esse programa como uma ferramenta para ajudar você, para ajudar o seu professor nessa caminhada do aprendizado da palavra de Deus. Me chamo Isaías Nascimento, estou aqui com o professor e superintendente Diego Moraes. Diego, vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura, começando pelo texto áureo que diz assim, meu querido: duas nações estão no teu ventre, aqui simbolizando a questão de Esaú e também de Jacó. Os dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Está lá em Gênesis 27, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Vale ressaltar que esta lição tem como autor o pastor Elinaldo Renovato de Lima, o pastor emérito aqui do nosso campo, da nossa cidade. A leitura bíblica em classe está também no livro de Gênesis, capítulo 27, do 1 ao 5, e do 41 ao 44, meu querido professor. É interessante que você faça a leitura na íntegra, ok? Na escola bíblica dominical, para que todos saibam qual é a grande base em que o autor extraiu toda esta lição. A nossa introdução nos diz assim: nesta lição, veremos que a família de Isaac estava dividida. Isaac tinha Esaú como seu filho predileto. Veja aí, né? Uma situação bem complicada. Talvez por ser o primogênito. A gente sabe que existia essa questão cultural do primogênito ter alguns privilégios, não é isso, Deus? No meio do seu da família, ok? Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se mais com Jacó. Possivelmente Jacó, aquele filho mais caseiro, aquele filho que estava mais próximo da mãe, aquele filho que ajudava a mãe em alguns afazeres do seu lar, ok? Tal predileção só trouxe prejuízos para a família, e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido, ok? No caso, Jacó. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família, e é sobre esse conflito histórico que nós vamos aqui nos debruçar em alguns detalhes ao longo de toda essa lição, né, Estevam? Exatamente. E no primeiro tópico nós vamos ver justamente os filhos de Isaac. E o primeiro ponto, Isaac ora por um filho. Gênesis 25 e 21, onde está escrito assim: e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então esse é um aspecto interessante para nós observarmos que, assim como na geração anterior, nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Agora estamos falando dos filhos de Isaac.
Seu pai, Abraão, também tinha uma esposa estéril. Isaac experimenta a mesma coisa com Rebeca, e Jacó, na geração seguinte dos patriarcas, nós vamos ver também que experimentou esterilidade de sua mulher. Então, era uma característica que os patriarcas pareciam ter que enfrentar. E isso, obviamente, tem significado profético, e Deus queria deixar a marca distintiva nos patriarcas de que a origem da nação de Israel dependeu da intervenção de Deus nos casos de Abraão, Isaque e Jacó. Então, como resposta a essa oração, que a Bíblia classifica como insistente ou instantemente, que são sinônimos, né? E existia aqui, você percebe que uma diligência em pedir pela sua esposa para que ela deixasse de ser estéril, e essa diligência na oração do patriarca faz com que Deus ouça as suas orações. A Bíblia diz que Deus ouve as suas orações, e então Rebeca concebe e dá à luz um filho. Então, a promessa que os patriarcas receberam agora vê-se materializada nos filhos Esaú e Jacó, resposta de oração, e a cura da esterilidade de Rebeca. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, como estamos falando especificamente sobre a questão da gravidez aí, como o nosso professor Diego já colocou, algo realmente de Deus sobre toda a geração do patriarcado israelita. Meus queridos, o segundo subtópico fala assim: Rebeca fica grávida, ou seja, Deus ouve a oração do seu servo Isaque e concebe realmente isso aí, para que Rebeca fique grávida, só que não é uma gravidez, como diz aqui o nosso autor, comum. Ela sente algo diferente, ok? E ela vai consultar ao Senhor, e o Senhor diz para ela o que nós lemos aqui na nossa leitura textual, melhor dizendo, né? Que dentro dela haveria ali duas nações, simbolicamente falando, eram dois bebês que representariam ali realmente duas nações que estariam ali divididas, estariam em conflitos. O nosso autor também destaca que Deus diz para ela que o menor serviria ao maior. E é algo anticultural, porque na cultura judaica sempre o mais velho tinha, assim, os seus privilégios da primogenitura. Ele gozava ali de algumas coisas que dava a ele preferência sobre toda a família, inclusive sobre seus irmãos mais jovens. Só que neste caso em específico, o nosso autor aqui deixa bem claro que Deus ele vai estar além, está acima de razões culturais quando ele realmente quer estabelecer os seus propósitos, ok? Para realizar algo muito maior do que realmente a mente humana, a cultura, a tradição humana possa ali alcançar. E esse foi a direção de Deus sobre essa questão. Veja, reiteramos mais uma vez, já digo, que essa questão da gravidez de Jacó e Esaú não foi algo meramente humano, mas um plano divino que já apontava para algo lá na frente, que nós também vamos comentar aqui logo mais. Exatamente. Ainda sobre a primogenitura, é importante citar que, além da cultura da época, a lei mais adiante, com Moisés, viria ratificar isso, e Deus viria dizer que dele é todo o primogênito. Então, essa escolha demonstra, isso deixa ainda mais evidente a soberania de Deus na sua escolha. Paulo chama atenção para isso, e se Deus realmente escolheu aborrecer a Esaú e amar a Jacó, ele é soberano nas suas escolhas. Então, no terceiro ponto, nós vamos ver o nascimento dos gêmeos. Quando Isaque tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia
em que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar, como nós sabemos, e recebe o nome Jacó, Yaakov, é literalmente calcanhar. Né? E o contexto nos leva a concluir de que esse nome foi dado porque era aquele que segura pelo calcanhar. Alguns comentaristas acham um exagero e desacreditam a ideia de que os pais dariam um nome ao seu filho com uma conotação pejorativa. E a tradução que é feita de suplantador, enganador, tem muito mais a ver com a história de Jacó do que com a intenção dos pais em dar um nome a ele. O nome, como já dissemos, Yaakov, é literalmente calcanhar, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão. Então, ele tem realmente um histórico antes do seu encontro com Deus, de tentar, por exemplo, adquirir a primogenitura por meio de um ensopado, né, de lentilhas. Mas, queridos, é preciso que haja cuidado ao dizer que o seu nome significa enganador, por causa do seu histórico. Seu nome é literalmente calcanhar. Né? E Gênesis 24, Gênesis 25, 24 e 26. Ao 26, nós vamos ler aqui o 26. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Glória a Deus, meus irmãos. Muito interessante essa história até aqui. Vamos aprofundar um pouco mais, chegando agora no nosso segundo tópico. Vamos falar sobre Esaú vende a sua primogenitura, ok? Nosso primeiro subtópico, vamos falar sobre a preferência entre os filhos. E aqui, de maneira resumida, meus queridos, cada um dos filhos tem as suas características. Você que tem filhos em sua casa, você pode perceber isso, né, Diego? Cada um tem suas características, cada um ali tem o seu modo de agir, modo de reagir a tudo, e isso é inerente realmente à sua personalidade. Não era diferente aqui com Jacó e Esaú. Cada um realmente tinha suas características de pessoa humana. Uma característica agradava mais a Isaque e outra característica do outro filho agradava mais a sua esposa Rebeca, ok? Esaú, aquele jovem um pouco mais afoito, um pouco mais saído mesmo em sua vida, caçava, trazia caça para dentro de casa e tal, e isso agradava os olhos do seu pai, ok? Já Jacó tem uma característica mais caseira, era uma personalidade um pouco mais ali pacífica, digamos assim, ok? E estava mais presente em sua casa, ajudando mais a sua mãe, e isso levou essa questão dessa divisão aí de preferência entre os filhos. O nosso autor deixa bem claro aqui, dizendo que a preferência por um dos filhos causa ciúme, divisão, problemas como a autoestima e a disfunção familiar. Então, não é interessante que nós façamos preferência ou divisão de filhos de acordo com as suas características, mas devemos sim tentar, no mínimo, tentar equalizar essas características em um tratamento que traga, assim, algo igualitário para que não haja ciúmes, não haja divisão e nem haja também a questão do prejudicar a autoestima dessa criança, desse adolescente e também desse jovem, do seu filho. É muito interessante nós observarmos, Diego, essa situação também para os nossos dias. Exatamente. E o segundo ponto da lição vai falar sobre o valor da primogenitura. É importante a gente colocar aqui o texto bíblico sobre a primogenitura, em Deuteronômio 21, 17. Como nós já dissemos, a lei de Moisés, né, vem ratificar
que era cultural desde sempre. O primogênito tinha direitos especiais, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura seu é. O primogênito recebia, por exemplo, se você tivesse 3 filhos, a herança seria dividida em 4. E o primogênito receberia 2 cotas. Os outros 2, as 2 cotas restantes. Ou seja, ele recebia uma cota dobrada. E isso era a lei de Moisés, instituída por Deus. O comentarista também lembra que Deus reivindica a propriedade sobre os primogênitos. Inclusive, também podemos adicionar que Deus reivindica a propriedade dos primogênitos entre os animais. Então, existe uma carga espiritual sobre o primogênito desde sempre. Cristo é o primogênito de toda a criação, o unigênito, nesse sentido, para que nós lembremos que existe uma carga profética e espiritual. Dito isso, é importante reforçar que isso não torna alguém mais valioso por ser primogênito. E é importante que se observe que quando houve favoritismo, a família sofreu, os filhos sofreram. O favoritismo não é defendido nas escrituras sagradas, pelo contrário, né? O amor de um pai e de uma mãe deve ser justo e precisamos pedir sabedoria e discernimento a Deus para que jamais haja favoritismo. Mais uma vez, a carga espiritual do primogênito, ele é chamado à liderança espiritual também ao lado de seus pais, e isso é uma bênção, mas isso não o torna mais importante ou mais valioso. É importante que as coisas estejam no lugar que as escrituras sagradas as colocam, para que nós evitemos, por exemplo, o favoritismo que existia na casa de Isaac. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último subtópico desse segundo tópico, como estamos falando sobre essa questão de Esaú vender a sua primogenitura, algumas características específicas aqui do primogênito, alguns privilégios que ele gozava. O professor Diego já deixou bem claro aqui essa questão da partilha de bens, que o primogênito tinha, sim, uma preferência, né? Tinha um direito maior, ok? E era algo realmente espiritual, essa questão da primogenitura. Diz assim o nosso terceiro subtópico: Esaú vende seu direito à primogenitura. Você já conhece, ou deve conhecer, essa história que Esaú chega cansado do campo, ele vai até ao campo procurar uma caça, chega muito cansado, e Jacó prepara um guisado, né, digamos assim, um prato ali de lentilha, ok? E ele pede aquele prato, só que Jacó faz um acordo com ele naquele momento. Jacó não engana o seu irmão Esaú, mas faz um acordo com ele. Né? Faz um acordo com ele, ó, eu te dou, porém, o teu direito de primogenitura você me dá, você me passa. Você deixa agora comigo. O privilégio agora vai ser meu. Agora as beatitudes agora do filho mais velho passa para mim, ok? Veja que Jacó, ok, tem uma visão de valorização de algo que realmente falaria de maneira muito profunda, tanto cultural, tanto tradicional, como também espiritual. Algo que Esaú, pelo menos naquele momento, não observou. Esaú não observou a valorização que existia, inclusive diante de Deus, e com certeza havia sido passado por Isaac para os dois, como ensinamento ali de Deus. Isaac aprendera isso com seu pai Abraão. Esaú, ele não valoriza, e o nosso autor diz que Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar os benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. Isso é uma lição que nós trazemos também para a nossa vida, ok? Nós também temos realmente benefícios espirituais futuros diante de Deus que não devemos trocar
por coisas que venham trazer um prazer rápido, momentâneo, e com ele também a morte. Nós não devemos trocar aquilo que Deus nos concedeu, ok? Fazendo aqui uma analogia com essa questão da primogenitura, Deus concedera sempre, de maneira geral, ao mais velho esses benefícios, ok? Para que ele espiritualmente, inclusive, né, Diego, pudesse conduzir o clã, que era a sua família, pós-morte do seu pai. O primogênito tinha também essa função espiritual, de conduzir o clã, a família ali, quando o seu pai partisse, ok? E ele abre mão também dessa situação quando troca por esse prato. Então, nós não devemos, meus irmãos, trocar aquilo que é realmente essencial por algo que é meramente importante. Era importante ele saciar sua fome ali? Era. Mas o essencial, o incomparável, era a sua primogenitura, e ele não valoriza, ok? Em detrimento a isso tudo, ele prefere coisas momentâneas e passageiras. Exato. O nosso autor aqui deixa isso bem claro, meus irmãos, que Jacó, ele realmente tem uma visão futura, espiritual, muito mais intensa e muito mais clara daquilo que ele fez dessa maneira para adquirir do que o próprio primogênito Esaú, que agora teria que servir o menor. Exato. No terceiro e último tópico da nossa lição, nós vamos ver Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Então agora o pai pede ao seu filho Esaú um guisado. É interessante como o guisado aparece nessa história, não é? E para quem tem visão espiritual, como é chocante. O cordeiro ele tem que morrer para fazer o guisado, né? Exato. E tudo isso tem um sentido profético e profundo, né? E nós vemos de forma chocante Esaú dizer de que me adianta a primogenitura, né, diante de um prato de lentilha. Desvalorização total. Desprezo, né, às coisas espirituais. Né, e alguém pode perguntar, e se Jacó não tivesse adquirido a primogenitura, ele teria sido escolhido por Deus? Claro que sim. Né? A escolha por Deus não dependia da aquisição, ainda mais por esses meios, né, da bênção de Isaac ou Jacó. Deus já havia escolhido a Jacó, ele amou a Jacó, desprezou a Esaú. Primeiro ponto é justamente Isaac manda preparar um guisado. Isaac já estava com a idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes da sua morte. Tentar me concentrar aqui, porque veio na mente um cuscuz com guisado agora. Muito bom, hein? Aliás. Mas não vamos perder o fio da meada. Então, ele já em idade avançada, ele declara não saber em que dia morreria. E, queridos, abençoar os filhos era um ritual muito importante nesses dias, especialmente entre os patriarcas. E ele, induzido por Deus, certamente sabe que é chegada a hora de fazê-lo. O comentarista chama a atenção aqui desse ponto, o fato de Rebeca ter ouvido isso e ter intervido sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, seu filho, Jacó, gêmeo de Esaú, a enganar a Isaac. Nesse caso, queridos, é preciso lembrar que a mãe aqui não estava promovendo somente a enganação de Isaac, mas também a de Esaú. Eles estavam suplantando o direito de receber aquela bênção de Esaú. Perceba a carga espiritual aqui, isso tem muito para nos ensinar. Queridos, alguém pode dizer, não era só o caso de Isaac estender a mão sobre a cabeça de Esaú, dar para ele uma bênção também e pronto. Olhe só como aqui nós vemos a observância de uma realidade espiritual no mundo físico. Há muitos crentes que vivem de forma sem observar essa realidade
de que o mundo espiritual, queridos, reina sobre o mundo físico e que, na verdade, nós temos o dever de ter a compreensão de que somos espirituais. Então, esse é mais um dentre muitos exemplos no Antigo Testamento da compreensão do entrelaçamento do mundo espiritual com o mundo físico. Por isso que é preciso que haja cuidado no que falamos, no que pensamos, para onde olhamos. É o mundo físico entrelaçado com o mundo espiritual. E muitas pessoas ficam estagnadas no mundo espiritual por não entender a importância dessas coisas. Era apenas uma bênção, mas era um ritual em que o pai abençoava seu filho. Talvez a mentalidade, né, de hoje não consiga alcançar o que estava acontecendo ali, à medida que não entende que era só uma bênção, não era nada mais do que isso, não havia nada físico, nada além da bênção verbalizada pelo patriarca sobre o seu filho. Sua mãe intervém, Rebeca, e engana. Vamos lembrar que engana não só a Isaac, mas engana também a Esaú. Sim, glória a Deus, meus irmãos. Chegando agora, sabendo que tudo isso ainda deu, tem um efeito espiritual, né? Essa questão toda tem todo um efeito prático espiritual, né? Com muito cuidado. Exatamente. Meus irmãos, chegando agora na questão do plano, né, de Rebeca aqui, para realizar toda essa situação, como nosso professor David já deixou aqui bem claro, meus queridos, foi uma questão dupla aí, tanto para Jacó, mas também para Esaú, né? Que ela sabia que ele tinha consentido com toda aquela situação também, meus irmãos. E aqui vale também, meus queridos, nós deixamos claro que o Deus de antemão já tinha visto tudo isso, porque já tinha visto tudo o que ia acontecer, todas as características, toda a situação. E por isso ele realmente ali, soberanamente, escolhe a Jacó e a Esaú, porque de antemão ele já enxergou e viu toda a história, todo o curso, né? Para que a gente não caia na questão do determinismo aí, radical, ok? Como alguém prega, tá? Meus irmãos, diz assim o nosso autor: Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou Jacó e lhe disse que ouviria seu pai pedir a Esaú a questão aí do guisado saboroso, para que ele comesse e o abençoasse. Ok? Rebeca pede a Jacó que ele vá buscar 2 bons cabritos, né? A questão aqui dos cordeiros, sendo morto aí, ok? Tem uma questão aí profunda, espiritual, e diz que ele vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele realmente gostava. Você percebe que aqui Isaac já estava bem avançado em idade, né, Estevam? Bem avançado em idade, não conseguia distinguir bem as coisas, sua visão mais. Exatamente, já estava bem já prejudicada pela idade ali, ele estava com as suas funções mesmo físicas já bem debilitado, e chegou a hora dele repassar aí o cajado para alguém, né? E isso acontecia para o primogênito, mas lembre que ele, desvalorizando, entrega a primogenitura para o seu irmão. Depois se arrepende, não é isso? Vai atrás, opa, eu também quero alguma coisa. Diz assim, mas aqui abaixo do nosso autor: a princípio Jacó resistiu ao mau conselho da mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências, mas para si e para a sua família. Aqui vale o destaque do que eu falei no início, a questão do determinismo radical. Muitos braços do cristianismo falam que Deus que determinou isso aqui, ok? Veja, Deus estaria determinando algo que seria realmente mal, prejudicial, que seria um plano ardiloso, um plano carnal, como aqui o nosso autor deixa claro, né? Eu creio que não, tá? Mas Deus de antemão, já prevendo tudo, sabendo de tudo o que iria acontecer, ele escreve a história de acordo com tudo isso, certo? Em sua vontade realmente ali permissiva. Isaac foi enganado e abençoou a Jacó, mas a trama enganosa foi descoberta. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó. Veja só as consequências de um desastroso plano ali, sem
realmente algo fosse uma direção perfeita de Deus, eu creio assim, tá? Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar, né? Mas com isso aí, o que acontece? Jacó vai embora e lá na frente ele tem um novo relacionamento com Deus, né? Exato. Um recomeço, né? Exatamente. E no terceiro ponto nós vamos ver as consequências dos atos de Jacó. Então, o Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. Nós vimos que estava dito que o menor, que o maior, serviria ao maior. E essa era uma promessa de Deus. E mais uma vez nós vemos a ansiedade, né, e a falta de firmeza de caráter provocarem consequências concretas e destrutivas na vida do patriarca. Porque nós vamos ver que há muitas consequências. Ele acaba ouvindo que seu irmão pretende matá-lo. Sua mãe anuncia que ouviu que Esaú se consolava acerca do que havia acontecido, considerando matar seu irmão após o luto de seu pai. E por isso ela orienta seu filho para que fuja ao encontro de Labão, seu irmão, nas terras de Harã. Tudo isso, queridos, é consequência de escolhas ruins. Deus já havia dado a promessa. E se ele não havia dado, não havia nada para ser conquistado. Essa é a visão espiritual que o homem e a mulher de Deus precisa ter. Não devemos desejar passar por portas que o Senhor não abriu. Não devemos desejar agarrar oportunidades que o Senhor não concedeu. E muito menos forçar a entrada em lugares para onde ele não nos chamou. Essas coisas a gente pode até fazer, mas vão trazer consequências para a nossa vida e vão nos fazer deixar de experimentar a promessa pura e perfeita de Deus nas nossas vidas. Esse é o maior ensino quando olhamos para a vida de Jacó. É impressionante vê-lo admitir no final de sua vida como foram seus dias. Gênesis 47 e 9 diz o seguinte: E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Então ele admite, no fim das contas, que a sua vida não foi frutífera, boa. Seus dias, foi ele quem disse, foram dias maus e poucos. Não chegou aos dias de seus pais. E isso é para nós um lembrete que escolhas ruins trazem consequências. E escolher viver a vontade de Deus, queridos, é muitas vezes abrir mão daquilo que nós achamos que é o melhor para as nossas vidas. É muito justo observarmos que o justo vive pela fé. Ele não anda por vista, mas por fé. Isso significa que ele precisa tomar escolhas que contrariam a lógica. Ele precisa tomar decisões que contrariam a lógica humana. Jacó escolheu seguir a lógica humana muitas vezes, e isso trouxe consequências deletérias para a sua vida, até o ponto de ele admitir que seus dias foram maus. Teria sido muito melhor caminhar debaixo da promessa e do tempo de Deus. E era uma coisa, né, Diego, tão forte, tão espiritual, que mesmo com o erro de Rebeca, mesmo com o erro de Jacó, mas o plano de Deus ainda seguiu o seu curso, não é verdade? Exatamente. E realmente ali aconteceu como Deus havia dito que iria acontecer. Isso é impressionante porque a gente está falando de um homem temente a Deus. Exatamente. Mas que escolhia não andar de acordo com todo o plano de Deus. Exatamente. E a gente viu isso também com Abraão, né? Nas outras lições. Abraão também e Sara cometendo erros, mas o plano de Deus sendo concretizado em Isaac. E agora Rebeca também comete erros, mas o plano de Deus é concretizado também na vida de Jacó.
Deus é fiel à sua própria palavra. Eu sei que nós não somos perfeitos, e aí é muito fácil falar, né? Com certeza, demais. Mas Contexto inteiro, né? tem o que aprender aqui, olhando para a realidade de que a gente pode abrir mão do orgulho, porque o que faz muitas vezes tomarmos decisões que são decisões à revelia da vontade de Deus é o nosso orgulho. Exatamente. É a nossa crença na nossa própria capacidade. Nosso olhar imediatista, né, da situação. Exato. Como é maravilhoso aprender a abrir mão disso para se sujeitar completamente à vontade de Deus. E temos aí o maior dos exemplos, que é a pessoa de Cristo, que se submeteu do início ao fim, não à sua própria vontade, mas à vontade do Pai sobre a sua vida, indo até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, chegamos agora, né, Diego, à conclusão da nossa lição, onde falamos sobre essa questão toda que envolveu a família de Isaac e também de Rebeca, né, ali todo esse contexto histórico, e vamos, ao longo das outras lições também, aprofundar um pouco mais sobre toda essa história que é bem interessante, e esperamos que você tenha tirado algumas lições espirituais para a sua vida, como nós também tiramos para as nossas vidas também, muitas lições espirituais. Vou ler para você agora a conclusão da nossa lição, segundo o nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima. Diz assim: vimos que Esaú desprezou, veja só o termo que ele usa, desprezar. Desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para seu pai e também para com o seu irmão, né? Jacó passou muitos anos da sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi completamente mudada. Eu digo a você, se a vida de Jacó foi mudada, então a sua também pode ser mudada também. Deus pode fazer tudo. Agora espere o tempo de Deus e o cumprimento das promessas como Ele quer cumprir. Não se adiante, não queira dar nenhum tipo de ajudinha a Deus, porque Ele não precisa. Ele sabe de todas as coisas e tem todo o poder. Meus queridos, pedimos a Deus que Ele abençoe você, a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, em nome de Jesus, que você continue, né, Deus, nos acompanhando nesse programa. Dê aí o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua igreja, para que mais pessoas venham também compartilhar conosco dessa grande história que é realmente aqui as lições, nos trazem as lições bíblicas dominicais em nome de Jesus. Exatamente. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe. Amém.